Para poder ter o balancete de resultados do sistema bem estruturado, é necessário que seja feita a composição do plano de contas de receitas e despesas. E aqui nessa videoaula vamos falar a respeito do seu conceito e de toda a estrutura do plano de contas, que é fundamental para que se tenha o balancete de resultados. Para que essa estrutura possa ser feita, precisa antes existir aqui na tabela de comprovantes cadastrados todos os comprovantes de despesas e receitas necessários. Existe uma videoaula específica para isso e também uma videoaula que explica o detalhe de como é que é a estrutura da tabela de comprovantes. Voltando ao assunto específico desta videoaula, a estrutura onde fica o plano de contas de despesas e receitas do balancete de resultados fica aqui no sistema no menu Cadastros, Tabelas, agrupa comprovantes. Aqui temos um exemplo desse plano de contas. Depois retomaremos ele mais para o final desta videoaula. Algo muito importante de destacar é que este é um plano de contas especificamente exclusivo de despesas e receitas. É comum ver em algumas empresas que antes de seguirem nessas videoaulas para entender melhor a respeito deste recurso do sistema, alguns clientes, alguns usuários, já vão diretamente digitando nesse plano de contas exatamente a mesma estrutura do plano de contas da contabilidade, do escritório contábil ou da sua contabilidade interna. E não é assim que funciona. Aquele é um plano de contas específico da contabilidade que tem toda uma estrutura padrão. Aqui no sistema, este plano de contas e despesas chamado de agrupa comprovantes é específico para contas de despesas ou de receitas. As contas de caixa ou de banco vão num plano de contas específico da tesouraria, há uma videoaula específica para isso, e no sistema não são cadastradas nem controladas as demais contas de ativo ou de passivo que existem num plano de contas contábil padrão. No entanto, a composição da estrutura deste plano de contas, ele segue o mesmo tipo de formato, uma mesma lógica que um plano de contas da contabilidade, onde eu tenho uma composição de níveis, aqui no sistema, no caso, 6 níveis, e esses níveis compõem um código de conta que permite fazer um agrupamento somando as contas de nível inferior, subindo até as contas de níveis superiores. É muito provável que no banco de dados do seu sistema S4 já exista uma estrutura de agrupa comprovantes pronta, que você pode aproveitar, ajustar ou eliminar tudo e começar do zero, de acordo com essas nossas orientações. A grande vantagem desse plano é que ele é extremamente flexível, porque as contas onde estão os lançamentos e que acabam compondo os valores desse relatório de balancete de resultados são os comprovantes. Esses comprovantes já estão cadastrados no seu sistema, na tabela de comprovantes, e se você em algum momento precisar que esse comprovante, por exemplo, que está agrupado nessa conta totalizadora aqui, ou conta sintética também, como é chamada na contabilidade, você quiser colocar numa outra conta totalizadora, isso é perfeitamente possível de uma forma muito simples. Então, basicamente, nós temos aqui a estrutura de receitas, despesas, o que vai gerar um resultado. Há um tratamento especial aqui aos empréstimos, ao recebimento e pagamento de empréstimos, que é uma videoaula específica para isso. Resumidamente aqui eu explico. Pelo fato de recebimento e pagamento de empréstimos movimentarem as contas de caixa ou de banco e acabarem alterando o resultado financeiro da sua empresa, é importante que eles estejam aqui no plano, dependendo de qual é a filosofia que você quiser adotar na sua empresa, mas numa estrutura separada de totalização para que não comprometa os valores de despesas e receitas. Retomando,
Então, através desse exemplo, será feita a explicação do funcionamento dessa estrutura de plano de contas. Então, iniciaremos com uma conta de nível 1, que no caso aqui chamamos de receitas. Sugerimos então que a primeira conta que apareça seja de receitas. Ela vai ter um sinal positivo. Então, todos os comprovantes que forem colocados aqui serão somados nessa estrutura para ter um valor de receita. Eu tenho essa conta de primeiro nível, então a conta 01 é receitas. Eu vou fazer aqui uma conta abaixo dela, uma outra conta sintética, apenas com receitas operacionais. Então, nesse exemplo que nós temos, dividiremos as receitas em dois grupos básicos, em outras duas contas sintéticas, a de receitas operacionais e a de receitas não operacionais. Aqui vem repetido assim, porque para cada comprovante que faz parte das despesas das receitas operacionais, o sistema aqui no relatório acaba imprimindo novamente, mas é uma única conta sintética. Então eu tenho a conta 01 e a conta que está abaixo dela, 0101, é receitas operacionais. E onde é que eu indico isso? Aqui nesse grid de contas eu posso entrar em receitas operacionais e como ela está marcada aqui, agrupa comprovantes, é nessa conta que eu vinculo os comprovantes que fazem parte dela. Então, todos esses comprovantes fazem parte das receitas operacionais e, portanto, nesse plano de contas, tudo que estiver lançado nesses comprovantes aqui somam em receitas operacionais. Tudo que estiver nesses comprovantes aqui soma em receitas não operacionais. Receitas operacionais e receitas não operacionais somam em receitas. Como o sistema faz isso? De uma forma bem simples, através dessa estrutura do plano de contas. Então aqui eu sei que essa é a conta, esses comprovantes somam aqui. 0101 é o código dessa conta. O sistema olha aqui a raiz dessa conta e sabe que tem que somar nessa conta aqui. Aqui é a mesma coisa. É a 0102, receitas não operacionais. Só que onde é que ele soma? Na raiz 01. Aqui eu tenho as despesas, então é uma conta de nível 1, porque ao cadastrar eu só indiquei 02. Na conta de nível 1, é obrigatória a indicação de um sinal. Então, como já indicado as receitas, o padrão é que seja um sinal positivo e as despesas um sinal negativo. Por que isso aqui é tão fundamental? Para que o sistema saiba se esses comprovantes vão somar ou diminuir o valor deste plano. Então, tudo aquilo que soma é uma receita, tudo aquilo que diminui é uma despesa. Portanto, tudo que está aqui, todos esses comprovantes que vão somar, mas todos esses comprovantes que vão diminuir, ou seja, todo comprovante estando numa conta aqui abaixo dessa conta aqui de nível 1, que tem menos, todos vão diminuir. Portanto, o meu resultado vai ser a soma de tudo isso, menos a soma de tudo isso aqui que vai compor as despesas. O plano de contas permite ter até 6 níveis, mas não é obrigatório o preenchimento de todos eles. Então ele é bastante flexível. Vimos aqui que no caso de despesas, por exemplo, com compras, eu tenho apenas 2 níveis de contas sintéticas. Então essa conta é despesas e despesas com compras 0201 e nele estão amarrados nessa conta todos esses comprovantes aqui. Então eu tenho nível 1, que é dessa conta de despesas, é o total das despesas, nível 2, que é despesas com compras, e digamos que o meu próximo nível seria o comprovante amarrado a essa conta aqui. Voltando aqui na grid de contas, se eu chego até despesas com compras, dou 2 cliques, é aqui nessa conta que está indicado que ela agrupa comprovantes. Aí que o sistema vai pedir quais são os comprovantes que eu digito aqui e no final incluo
nessa conta totalizadora, nessa conta sintética. Em seguida, farei um exemplo do cadastramento de uma nova conta, um novo agrupamento. E aqui eu mostro um exemplo que em despesas com pessoal utilizaremos mais um nível. Então, se aqui em despesas com compras não me interessava mais uma subdivisão, então eu tinha despesas e o próximo nível, 0201, despesas com compras, e nele já diretamente eu agrupo esses comprovantes. Já em despesas com pessoal eu tenho a conta de nível 2, que é despesa com pessoal, então 0203, onde é que ela soma? No 02, que é despesas. E aí eu fiz uma subdivisão de despesas com pessoal. Fiz uma conta de terceiro nível. Então eu tenho esta conta de terceiro nível que é salários. Então ele é 02, 03, 01. Como é que o sistema sabe aonde soma isso? Então, todos os comprovantes amarrados, agrupados em salários, somam aqui. Aonde o sistema vai somar? Qual é a raiz dessa conta? 0203, somou em despesa com pessoal. Despesa com pessoal, qual é a raiz? 02, somou em despesas. Então eu dividi despesas com pessoal em 3 contas sintéticas de terceiro nível: salários, encargos e benefícios. Então, por exemplo, aqui na grid de contas, no grid de contas, eu vou direto, por exemplo, nessa conta de terceiro nível, benefícios. E aqui, como nela está indicado que agrupa comprovantes, tenho amarrado os comprovantes todos. E a conta de segundo nível dela é despesas com pessoal. Mas, diferentemente que aquela despesa com compras, ela não está marcada como agrupa comprovantes. Por quê? Porque ainda mais um nível aqui, 020301, que é salário. E nessa conta sintética de salários é que está indicado que agrupa comprovante, eu tenho meus comprovantes amarrados a ela. E no caso dos comprovantes, quais são os comprovantes que precisam estar aqui? Todos aqueles que trabalhem com tesouraria, ou seja, que movimentam as contas de caixa ou de banco, com exceção dos comprovantes que fazem transferências de valores entre as contas. Por quê? Porque as transferências não são nem receitas, nem despesas. O mesmo se aplica ao comprovante que se utiliza para lançar o saldo inicial das contas quando a sua empresa, começar a fazer o controle das contas de banco e de caixa com o saldo corretamente. Então, nem as transferências, nem os ajustes podem constar no plano de contas, pois elas não são nem despesas nem receitas. Dos demais comprovantes, quais precisam constar no agrupa comprovantes, no relatório de gestão? Todos aqueles que movimentem contas de banco ou de caixa. Algo muito importante, que as contas de faltante e sobrante de caixa estejam aqui nessa estrutura, porque, como já explicado numa videoaula específica da tesouraria, é comum, principalmente em empresas que tenham loja, que haja no caixa algum tipo de sobra ou de falta no final do dia. E isso se lance aqui no sistema. Se não for lançado no balancete de resultados, aquilo vai acabar sumindo da minha receita total, da minha despesa, do meu resultado, ao mesmo tempo que eu não vou ter uma noção exata de quanto aquilo significa. Via de regra, o sobrante ou faltante de caixa não pode ser valores muito significativos. Então, o sobrante de caixa precisa estar aqui agrupado nessa conta sintética de receitas não operacionais, nesse exemplo, que vai acabar compondo o total das minhas receitas. E nas despesas, a mesma coisa, eu terei lá o comprovante de faltante de caixa como uma despesa. Vou fazer um exemplo de como criar uma conta sintética, uma nova conta sintética para agrupar comprovantes, e que eu vou usar como exemplo, então, para colocar a conta de faltante de caixa como uma despesa. Então, o faltante de caixa consideraremos como se fosse uma despesa não operacional. Também podemos colocar como despesas não operacionais uma despesa de juro bancário. Alguns podem considerar que ela faça parte da operação da empresa, mas daqui a pouco não é exatamente
uma despesa da minha atividade fim. Mas enfim, vamos fazer esse exemplo. Aqui no sistema precisamos criar uma nova conta, no caso de segundo nível, para colocar essas despesas de o que consideraremos como despesa faltante de caixa. Então primeiro iremos verificar qual será o código dela. Então já temos aqui uma conta de segundo 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206. Então, termina em 0206 a conta de segundo nível. Aqui tem uma conta de terceiro nível ligada a ela. Então, o que eu vou ter que fazer? A conta 0207. Venho aqui e crio a 0207. Chamarei então despesas não operacionais. Como não vamos fazer mais contas sintéticas abaixo dela, eu já vou considerar como de agrupa comprovantes. E aqui eu amarro a minha conta de faltante de caixa. Então, depois que eu indiquei que essa conta que eu criei de despesas não operacionais, ela agrupa comprovantes, eu chamo aqui a de faltante de caixa. Qual é a diferença? Ela acaba um comprovante que foi cadastrado como interno, então ele fica marcado como cliente. Cliente e interno estão no mesmo tipo de configuração, porque mesmo sendo considerado como despesa, não é fornecedor, porque o faltante sobrante de caixa é algo de origem interna, não tem nada a ver com o cliente nem com o fornecedor. E aqui eu indico C, que é sinônimo no cliente interno ou de cliente estão no mesmo tipo de configuração, por isso fica aqui C. Confirmo e ele me amarra esse comprovante faltante de caixa nas despesas não operacionais. Aqui eu clico em incluir para que ele finalize essa operação. Agora, se eu visualizo, eu terei as minhas despesas não operacionais e amarrado o faltante de caixa. Então, despesas operacionais soma onde? Junto com administrativas, divulgação, aqui, tá? Ele vai somar. Perdão, despesas aqui não operacionais, junto com as outras de segundo nível, como despesas gerais. Claro, sempre nesse exemplo do plano, com impostos, enfim, até me somar no total de despesas. Agora eu vou mostrar como pode ser mudada de agrupamento a localização de uma conta. Pegamos como exemplo esse comprovante de doações que queira ser passado para despesas não operacionais. Então o que eu faço? Eu localizo qual é a conta sintética onde esse comprovante está agrupado, no caso aqui, esta conta administrativa. Eu venho aqui localizo essa administrativa, venho até aqui, acho onde é que está doações, tiro ele daqui e clique em alterar. Se não fizer isso aqui, essa ação de excluir dessa gradezinha não vai funcionar, tenho que alterar. E agora o que eu vou fazer? Vou chamar aquela conta que eu criei de despesas não operacionais e colocar um novo aqui que é de doações. Seleciono aqui, ele é de fornecedor, confirmo. E, mais uma vez, para que isso aqui seja registrado, não basta fazer isso, eu tenho que alterar. O que ocorreu? Doações agora está nas despesas não operacionais e não mais aqui. Finaliza assim esta videoaula que ensina como fazer a estrutura do plano de contas de receitas e despesas do balancete de resultados do sistema S4.